Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Daqui a pouco teremos a nossa convidada conosco, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Doutora Ana Cláudia é formada em Medicina pela USP, com residência em Geriatria e Gerontologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela fez pós-graduação em Psicologia, Intervenções em Luto, e também especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium e pela Universidade de Oxford. Ela é coautora de 2 livros do CREMESP sobre cuidado paliativo e o Manual de Cuidados Paliativos da INCP, e também tem 2 livros mais recentes escritos: A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e outro de contos relacionados a situações envolvendo a morte. Ela é sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar, Prática e Ensino em Cuidados Paliativos, e foi responsável no Hospital Albert Einstein pela elaboração e implementação das políticas assistenciais e treinamentos institucionais em cuidados paliativos e terapia da dor. Ela tem uma participação no TEDx, que é clássica, tem mais de 2 milhões de visualizações, que tem o nome do seu livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E hoje ela é docente da The School of Life, ministrando aulas de como lidar com a morte, conversas, e coordena o curso avançado de cuidados paliativos da Associação Casa do Cuidar. E vem desenvolvendo desde 2015 cursos intensivos de conversas sobre a morte para desvendar o tabu do tema. Temos aí a nossa convidada. Bem-vinda, doutora Ana Cláudia. Oi, deu certo. Estava adiantando, lendo o seu currículo, e agora, deixando os currículos de lado, e eu gostaria de dizer para a senhora e para os nossos espectadores a enorme admiração que eu tenho pela senhora. É uma corajosa, é uma desbravadora e é uma humanista. E isso, para um filósofo, é tudo de qualidade que se possa desejar. Há algum tempo eu sonhava com essa live, é uma enorme, enorme honra estar aqui. Eu espero que a nossa conversa possa ser não só gratificante para nós duas, que isso eu tenho certeza que deve ser, mas também um toque de esperança para todas essas pessoas, para todos esses coraçõezinhos que estão subindo aí. A senhora era daqueles brasileiros ilustres que eu sonhava em conhecer e que não me contentaria enquanto não conseguisse gravar contato. Admiro muito o seu trabalho, aquele sua participação no TED, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no TEDx. É tocante, é bonito, é forte, e é filosófico de uma maneira que a senhora não pode nem imaginar. Eu saí pedaços e mais pedaços ali dizendo, bom, isso Kant falou, isso Nietzsche falou, isso Sêneca falou, ou seja, a senhora é uma forte candidata a ser uma filósofa, se é que já não o é, né? Porque muito do que diz repercute nos melhores pensamentos filosóficos ao longo da história. Enfim, muito obrigada por ter aceito esse convite e seja muito bem-vinda. Eu espero que todos os meus Nossa, e os seus... eu tô aqui, tô sem palavras aqui, porque eu tava quase te interrompendo e falando assim, não, essa parte é da minha parte do script, dessa conversa. Eu que tenho que dizer que eu te admiro, que eu te acho o máximo. Tá papéis trocados aqui, são fãs mútuas, então. Eu estou bem feliz que deu certo também, fico agradecida de ter composto esse tempo de agenda nosso, né, que para mim está um pouco apertado, mas que o universo conspirou, a gente conseguiu encontrar horário, assim, deu certo para nós duas, então estou bem feliz também. Muito prazer em te conhecer olhos nos olhos, apesar de não ao alcance dos braços, mas olhos nos olhos já está sendo muito bom. Muito obrigada por estar aqui. Enfim, eu espero que todos os nossos ouvintes, os meus, os seus, as pessoas novas que estão entrando, possam avaliar o que é o encontro entre 2 pessoas que se gostam tanto e que queriam tanto se encontrar. Esse vai ser um dia muito especial para mim. Espero que seja para nós. Eu preparei algumas perguntas, não queria que fosse uma coisa muito rígida, queria que você se sentisse à vontade para
responder as perguntas com o tempo que queira. A gente não tem um script de cumprir todas as perguntas. Quero mais que seja um bate-papo onde a senhora esteja muito à vontade. Certo? Bom, pode começar tirando a senhora. Ah, tá bom. Fica Tá melhor bom? mesmo. Então, a primeira pergunta que eu preparei foi, evidentemente, começando falando daquilo que eu conheço, que é a filosofia. Sou uma filósofa voluntária, trabalho há 31 anos com isso. E filosofia, no período clássico, porque o que fazemos em Nova Acrópole, uma filosofia à maneira clássica. Então, pensando nos problemas atuais, mas usando as ferramentas do período clássico. E nesse período havia um foco muito forte em duas coisas, que era um propósito de vida e formação em valores. A filosofia era um auxiliar para iluminar possibilidades de vida cada vez mais humana e também uma formação em valores, ou seja, fins e meios. Nós percebemos bem claramente ao longo da história que do iluminismo para cá, muito disso se perdeu. A filosofia começou a se voltar para outras coisas, que não digo que sejam menos importantes, estabelecimento de conceitos, de categorias, tudo é útil, mas nós chegamos a um momento histórico que essas questões primeiras começaram a provocar um vácuo na vida dos seres humanos. E a gente sente a carência delas. Eu sinto na minha profissão e sei que você também sentiu muito na sua. Fala bastante a respeito disso, né? Da incompreensão que enfrentou. Então, a pergunta é o seguinte: nós não sabemos muito mais sobre fins e meios humanos. Perdemos a noção do valor do tempo e da importância de cada uma das nossas decisões. Tomar a morte como conselheira, na sua opinião, seria uma injeção de lucidez que poderia reordenar a nossa vida? Há um filósofo, Marco Aurélio, estoico, que dizia isso, que devemos tomar a morte como conselheira. Será que isso ajudaria a gente a colocar os pés no chão, ficar mais lúcidos, menos perdidos na alienação da nossa vida atual? Eu penso, professora, que não, na minha visão, assim, na experiência que eu tenho no meu dia a dia de trabalhar com pessoas que estão se aproximando da sua morte, não existe um caminho mais rápido para que a gente tenha noção do valor do nosso tempo que não seja pensando na morte. Eu penso que essa reflexão sobre a nossa morte é algo que acelera muito a nossa capacidade de encontrar e permanecer num estado de realização, no estado de felicidade. Então, o que eu vejo no meu dia a dia? Pacientes, pessoas do mundo normal, assim, gente muito rica, gente muito pobre, morador de rua, pessoas que foram abandonadas na infância, pessoas que têm altíssimo teor cognitivo, né, intelectual, social, financeiro, que quando se aproximam da morte, elas se tornam grandes sábios. E é interessante até quando se me fez lembrar uma psicóloga que trabalhou comigo no hospice, na unidade de cuidados paliativos do HC, e ela estava muito amedrontada com o fato das pessoas terem pouco tempo de vida. E que talvez nesse pouco tempo de vida não tivessem chance de elaborar processos de alta complexidade emocional. E a média, para você ter uma ideia, assim, entre a pessoa chegar no hospice e eu falar, muito prazer, meu nome é a doutora Ana, meu nome é Ana Cláudia, eu sou a médica que vou cuidar de você nesses tempos aqui, entre eu dizer, seja bem-vindo, e assinar o atestado de óbitos, passavam 15 dias. Esta era a média de tempo de permanência no espaço de cuidados de fim de vida, né? Cuidados paliativos, essa abordagem multidimensional ao sofrimento humano. E era inacreditável como essas pessoas, por mais simples que seja a vida que elas tiveram chance de viver, a capacidade de compreensão do sentido da própria vida, do valor que essa vida tinha e de todas as coisas que valiam a pena ser vividas nesses tempos finais, era algo que já era da natureza desse ser humano. E que era despertado por essa condição de consciência da morte. Então, eu penso que essa capacidade da gente ser feliz, essa capacidade de sentido de vida, de alcançar o sentido de vida, é uma capacidade inata de todos. Mas que a gente precisa, talvez, de uma alavanca que nos aproxime desse sentido de vida. E essa alavanca é a morte.
não necessariamente, eu acredito que a gente não precisa ter um diagnóstico de uma doença grave nesse momento, você não precisa estar com uma biópsia de um câncer ou de um resultado de exame de coração ou de pulmão ou de rim alterados que limitasse a sua percepção de futuro. Eu penso que isso não é necessário. Se você tiver consciência de que na semana que vem a gente pode não estar mais aqui, a primeira pergunta, estaríamos nós aqui? Se a gente tivesse essa noção de que semana que vem não estamos mais aqui, estaríamos aqui agora? Porque isso traz para nós uma capacidade muito eficaz, tem um discernimento muito forte nessa escolha. Então, o que eu vou fazer com o meu tempo se eu não tiver mais nenhuma terça-feira? Se essa for a última? Se eu for morrer na segunda que vem? Essa é a minha última terça-feira. Eu gosto de falar para as pessoas, pensa que é seu penúltimo dia, porque no penúltimo ainda dá para você se arrepender e fazer alguma coisa diferente amanhã. Então, essa percepção de que o tempo vai acabar faz com que agora eu tome melhores decisões sobre o que é importante. Então, eu certamente estaria aqui, mesmo que se eu soubesse que na segunda-feira, na terça que vem não estou mais aqui, para mim faz todo sentido esse encontro, essa experiência humana de encontrar alguém que eu admiro e conversar durante 1 hora com essa pessoa. Então, isso é sentido de vida para mim. Então, eu não vou mudar de ideia. Eu vou estar aqui. Agora, se eu tivesse nesse momento pensando nos problemas que eu tenho que resolver da minha casa, furou um cano aqui, eu tenho que pensar como é que eu vou resolver a questão do cano. E fico brava e desperdiço horas do meu dia brava com aquilo que eu não vou poder resolver. Se eu pensar que semana que vem estou morta, eu posso abrir mão de ficar chateada que o cano vai ficar furado. Porque não é relevante para o final da minha vida. Aqui jaz uma pessoa que consertou o cano da cozinha. Ninguém vai falar isso no meu velório, entendeu? Então, essa questão de ter clareza do que é importante viver. A morte realmente ela é muito generosa nesse discernimento. É interessante, como ele falava, essa corrente de pensamento filosófico que é o estoicismo, mas fala coisas idênticas do que a senhora está dizendo. Parece mesmo que é uma estoica. Marco Aurélio, o imperador, ele dizia, bom, pensa, nesse momento, isso que faz é digno diante da morte, se dá vontade de sair correndo para fazer outra coisa, porque não era. Sabe? Isso interpretando com as minhas palavras. E é muito interessante que ele dizia que todo dia tem que ter o frescor do primeiro e, ao mesmo tempo, a legitimidade do último. Que cada coisa seja consciente, seja bem pensada, como diria o próprio Jung, né? Corpo e mente juntos, ou seja, presente e entregue à vida. Eu tenho feito muita palestra sobre crise, né? E uma das coisas que eu estava pesquisando, achei interessante, é que se você pega a origem, a etimologia da palavra crise lá no próprio indo-europeu, vem de crei, que, entre outras coisas, significa peneirar. Sabe, no garimpo, que você sai aquela bandejazinha, aquela peneira, e só ficam as pedras preciosas, o pó vai todo embora. Eu acho muito bonito perceber que essas pessoas, nesses momentos, às vezes eu fico 10 anos dando aula de filosofia para uma pessoa dessa, e ela não faz. Num momento como esse, faz do dia para a noite, né? Peneira o que é inútil, fica restrita ao essencial, e começa a pensar nos outros. Quer acertar as suas diferenças fúteis com aquelas pessoas de quem se afastou, quer harmonizar sua família, pensa nos outros. Isso é muito interessante. É como se a condição humana, a beleza da condição humana estivesse toda aí, só precisando de uma chacoalhada da morte para despertar mesmo. Isso é incrível, é incrível. Bom, continuando com a nossa história, eu gosto muito da passagem de um filósofo do século passado, chamado Mircea Eliade. Uso demais esse conceito. Ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Quando as coisas são imbuídas de sentido, quando a gente sabe a que aquilo serve na nossa vida, aonde vai nos levar, sabe como aquilo nos preenche como seres humanos, isso é um momento sagrado. O homem executa aí um rito. Né? Todo Confúcio, lá nos Analetos, também falava como transformar todos os momentos do dia em ritos, como sacralizar a vida. Então, Mircea Eliade, ele falava a respeito dessa sacralização. Aliás, lá na Grécia já se falava que o homem tem duas opções.
Ou ele sacraliza, ou ele banaliza a vida. Banalizar é exatamente viver totalmente solto das questões fundamentais, solto do tempo, do palco que nos foi dado, desperdiçando aquilo que temos tão pouco. Não se trata de um doente terminal. Uma pessoa que tem uma expectativa de vida de 75 anos, isso é muito pouco. Isso foi quase nada para usarmos tão mal, né? Bom, então a pergunta é: perceber a vida e ver que há um propósito nela maior do que simplesmente sobreviver e sacralizar a vida, tornar tudo um rito, com repercussões ao longo do tempo, que toda vez que sacralizamos um momento, ele repercute por toda a nossa vida, na própria vida e depois dela. A senhora acredita que, com seu conhecimento e sua experiência, tudo isso que a senhora tem aprendido e ensinado, isso pode se tornar um manual não só para morrer bem, mas para viver bem, que é exatamente a proposta do nosso diálogo hoje? Ou seja, tudo isso que é recomendado para uma pessoa que, como a senhora falou, tem 15 dias desde o bom dia até o óbito, e serve também para aquela pessoa que tem algumas décadas até o óbito, serve também? A senhora acha que tem como a morte ensinar muita coisa para a vida? Eu penso que a questão do sentido de vida é algo que parece para as pessoas a experiência de uma teoria sobre a verdade. Então, qual que é a verdade da minha vida? Então, qual o sentido da minha vida? E as pessoas, eu tenho a impressão de que elas acham que se você tiver uma resposta para isso, está tudo resolvido. Então, qual que é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida, por exemplo, eu, Ana Cláudia, o sentido da minha vida é cuidar. É um verbo. Então eu falo, felizes aqueles que têm verbos como sentido de vida, porque verbos, eles facilitam a compreensão de que sentido de vida é movimento. Eu falo, o sentido de vida, muitas vezes, da gente é o alvo móvel. Tem situações em que o sentido da nossa vida é não ter dor. Vai fazer 2 anos agora, eu quebrei o pé. Há 2 anos atrás, para mim, ficou muito claro que o sentido de vida daquele momento, de uma hora para outra, mudou, porque eu estava no topo da escada, o sentido da minha vida era cuidar de uma paciente que eu estava indo visitar, que estava nos seus últimos momentos e precisava de mim naquele momento. Então, o sentido da minha vida me fez ir para uma direção onde eu encontrei uma escada. E aí, nessa escada, 4 degraus modificaram o sentido da minha vida. Porque eu comecei a ir na direção do alívio da minha dor. Eu tive que cuidar da minha dor, tive que pedir ajuda para alguém me carregar para eu poder chegar no hospital, porque eu não podia mais andar. E aí, durante alguns meses, o sentido da minha vida foi andar, reaprender a pôr o pé no chão. E isso, para mim, teve tal significado, né? Bom, eu vou reaprender a andar para eu voltar para aquele outro caminho que eu queria ir, que é o cuidado. Mas no momento em que eu experimentei o cuidado, que eu senti na minha vida o que era cuidado, eu agora sei fazer isso de uma outra forma, que é uma forma até mais leve de fazer do que a anterior. Porque na anterior eu não tinha talvez a percepção da minha própria fragilidade, embora eu pensasse nisso, sempre pensei, né? Quando eu ficar frágil, quando eu ficar dependente, isso é uma realidade possível a todos nós. Mas ter experimentado isso de uma maneira transitória foi um grande presente. E aí eu vi as pessoas falando comigo assim, nossa, doutora Ana, por que que isso acontece com pessoas tão boas? Você estava fazendo seu trabalho, agora você teve que interromper por causa disso. Eu falei assim, essas coisas acontecem com as pessoas porque elas são boas para aprender. Você tem uma bondade para aprender, aí as coisas acontecem com você. E aí, se você está disposta a esse aprendizado, você compreende muito das suas escolhas anteriores. Então, agora eu posso cuidar das pessoas de uma maneira mais leve, porque eu vi que eu não preciso provar para mim mesma que é bom ser cuidado, porque eu já experimentei. Foi um laboratório consciente de fragilidade, porque eu não estava fisicamente comprometida, eu estava com o pé quebrado só, meu coração funcionava bem, meu rim funcionava bem, eu estava disposta, não tinha outras dores. E aí o sentido de vida virou é claro que é um alvo móvel.
Então, quando eu alcancei voltar a andar, eu redireciono o meu sentido de vida. Sentido já devia ser ao pé da letra. Qual o sentido que você vai? Direita, esquerda, frente, para trás? Para cima ou para baixo? Essa consciência do movimento em busca do seu sentido de vida, talvez faça com que você, tendo essa clareza, né, essa coisa mais lúcida a respeito do que é sentido de vida, vai fazer com que você não estacione 20 anos antes de morrer. Você fala assim, poxa, agora eu já sei o sentido da minha vida, tá bom, não quero, nada vai mudar. A vida não respeita isso. A vida fala assim, achou seu sentido de vida? Vamos ver então. Vamos ver se você está indo para o lado certo do seu sentido de vida, né? Tem um filme que nem é um filme... As pessoas, geralmente, professora, as pessoas acham que eu gosto de filmes cults, elaboradíssimos, complexos, e aí as pessoas falam assim, viu um filme que é a sua cara? Eu falei, a pessoa já não sabe qual é a minha cara, porque ela vai falar umas coisas nada a ver. Mas o Piratas do Caribe é um filme que me encanta muito. E no primeiro filme aparece o personagem principal, né, que é o Jack Sparrow, ele tem uma bússola quebrada, aos olhos de quem não entende o que significa aquilo. Porque a bússola, ela tem um norte, e o norte da bússola é o lugar para onde o coração dele quer ir. Que bênção seria se a gente prestasse atenção nessa bússola. Não fosse o lugar onde a sua mente quer ir, onde você faz raciocínios lógicos e matemáticos de custo-benefício e você se direciona para aquilo e quebra a cara, na grande maioria das vezes, né? Mas que quando você vai para esse sentido que o seu coração aponta, você pode até quebrar a cara, você pode até se decepcionar, mas você fala assim, eu precisava aprender isso. Porque aí você vai saber a verdade. Eu falo, a verdade não é uma teoria, a verdade é uma experiência. E aí a experiência é que faz você se alinhar, né, ter essa integridade, né, essa coisa, eu falo, penso, sinto e ajo numa mesma direção, nessa direção do sentido da vida, da minha vida e do meu coração. É bastante interessante, né? Dentro da filosofia, pelo menos dentro da filosofia como costumamos fazer em Nova Acrópole, a gente fala a respeito da doutrina do centro. O que é isso? Vou fundar uma nova cidade. Primeira coisa que eu faço, cravo uma cruz, ele reza a primeira missa, e ali vai ser construída a Praça da Matriz, né? E a cidade toda cresce em torno daquilo. Portanto, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu não me perco se eu sei, se eu estou vendo a Torre da Matriz. Cada um de nós, seja uma planta, seja uma pedra, seja um animal, seja um ser humano, tem esse centro também, que é o que a natureza espera de nós. No nosso caso, é a identidade humana. A natureza espera que sejamos humanos, com tudo que implica essa palavra. E nós podemos, sim, e devemos recriar essa possibilidade de estar em qualquer lugar da cidade. Estar com o pé quebrado, estar trabalhando, estar com a família. Mas esse centro, eu sou um ser humano, e o que eu quero é permanecer humano, é que dá sentido a todos esses sentidos de vida recriados, entende? Porque se não existe esse centro, num determinado momento, a minha ação, o sentido de vida que eu tirei desse momento, pode ser desumano. Tem muitas pessoas que, em muitos momentos, mergulharam no sentido de vida desse momento que contraria totalmente esse eixo de identidade humana. Por isso que lá na Odisseia, naquele momento em que Odisseu, Ulisses, ia passar pelas sereias, ele deixa os seus homens totalmente surdos, coloca cera no ouvido deles e cobre os ouvidos, mas ele quer ouvir. Mas ele pede que seja fortemente amarrado ao mastro do navio. Ele quer ouvir todas as vozes do mundo, mas ele não quer perder o mastro. Esse mastro vertical que é a sua identidade como ser humano. Porque uma coisa é incrível, no meio de tudo isso, sendo a pessoa de perna quebrada, sendo a dona de casa que briga pelo encanamento da cozinha, é sempre um ser humano que você é sempre um ser humano construtivo, com uma visão humana, com uma visão de compaixão, com uma vontade de entender os motores do outro. Então tem um eixo fixo no meio de todos esses sentidos de vida. E se não há esse eixo fixo, a gente ameaça daqui a pouco, está querendo sobreviver a qualquer preço,
querendo colher energia a qualquer preço, como uma planta, como um animal, e, como diria Chaplin, né? Homens é o que somos. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente não sente, mas a gente tem esse centro. A gente acha que os nossos sentidos de vida surgem aleatoriamente, não, eles nascem desse centro. Então é muito importante a gente perceber, eu sou um ser humano e sou fiel a isso. E a partir desse eixo, eu tiro o extrato, o sentido de cada momento. Isso é um detalhe muito interessante, que talvez não seja muito perceptível, mas a senhora não, a senhora está no céu, você é uma das pessoas que eu conheço que são mais fiéis a esse sentido. Desde que começou e que não era compreendida, e que dissolvia grupinhos de conversa porque era uma presença mórbida, macabra. Sempre foi o Ulisses amarrado no eixo do navio. Sempre foi. É incrível como tem essa capacidade de ter e respeitar o centro. Eu penso que talvez a dificuldade maior, professora, seja aprender a escolher o terreno para colocar o teu mastro. Porque, às vezes, as escolhas de terreno são escolhas muito ilusórias, né? Às vezes as pessoas põem um mastro na areia movediça e elas não vão conseguir se sustentar naquele propósito, né? Tem espaços de humanidade nossos que são espaços muito frágeis e eles não conseguem trazer para a gente essa estrutura para se manter no mastro. Quando você fala, né, do tempo anterior, quando eu vivia muito essa coisa da rejeição e para mim era claro que eu tinha que escolher entre ser aceita ou ser feliz. Então, para eu ser aceita, talvez eu tivesse que ir por um lado da estrutura acadêmica, eu ia ter que provar que a minha ideia era verdadeira, de cuidar das pessoas, que aquilo fazia sentido mesmo quando elas estivessem morrendo. A interação emocional com o paciente que pudesse me favorecer uma aproximação daquele ser humano sem contaminar a minha vida, que é a tal da empatia, né? De você se colocar o tempo inteiro no lugar do outro e daqui a pouco você está no lugar de todo mundo, menos no seu. E aí eu queria aprender como é que eu podia ir até o seu lugar sem ter que trocar de lugar com você e nunca mais voltar para a minha vida. E aí, quando eu percebi que eu só poderia ser feliz se eu fizesse essa lealdade à pessoa que eu cuidava, e aí eu segui, porque foi a que você conta a história, né, que eu conto no livro lá, o dia que eu saí do armário. Eu falei, eu tô cansada de ser aceita, de ser simpática aos olhos das pessoas e falar, eu sou geriatra, e aí oferecer a consulta gratuita lá para unhas e cabelos lá para as pessoas que queriam fazer uma pergunta vinculada a algo que elas conseguiam interagir. Você consegue interagir com fragilidade de unhas e cabelos, mas você não consegue interagir com morte. E aí, quando eu falo cuido de pessoas que morrem, as pessoas fogem. Fugiam, né? Agora a gente junta a gente, ó, aí 2.700, aí todo mundo querendo ouvir a gente falar sobre isso. Mas a questão é que quando você escolhe, você tem que fazer uma escolha entre ser aceito e ser feliz. É algo que é muito difícil fazer, mas se eu pudesse voltar lá atrás, quando eu era jovem, e falar assim, cara, você fez a escolha certa. Lá na frente, na sua vida, as coisas vão fazer todo sentido. Mas no tempo que eu tomei essa decisão, não fazia sentido, professora. Não foi nada fácil. Não tinha um TED no YouTube que eu pudesse me inspirar e falar assim, nossa, quero ficar assim. Não tinha um norte. Eu tinha meu coração que mandava ir para frente. Siga, vá em frente, não desista. Mas não tinha um horizonte claro de onde eu iria chegar. Então, tudo isso que eu vivo hoje não foi planejado, não foi uma coisa que eu sonhei viver. Eu falei assim, eu sonho com um mundo que um dia vá poder falar sobre morte e vai pensar sobre isso, e vai ter muitas pessoas, milhares de pessoas que vão pensar sobre a sua morte e vão mudar de vida. Eu não sonhei esse mundo que eu estou vivendo agora, mas o sonho que eu tinha de que a pessoa que eu estivesse cuidando, ela pudesse ser feliz, isso eu realizo sempre, desde aquele dia que eu decidi tomar essa decisão. Então, quando eu saí de um lugar de muito holofote e decidi ir para um lugar muito pequeno, que estava começando, que era esse hospice do Hospital das Clínicas,
que todo mundo poderia dizer, isso não vai dar certo, isso não é para você. Você fez uma faculdade muito ilustre, você merecia algo maior na sua história como médica do que cuidar de pessoas que morrem. Eu ouvi isso muitas vezes, das pessoas dizendo, nossa, você faz o trabalho sujo da medicina, que você cuida das pessoas que a medicina fracassou. E aí eu ouvi isso e você não ter mais a necessidade de explicar para ninguém porque você faz o que você faz. Isso é liberdade, sabe? As pessoas, elas criticam e você pode sorrir e falar que bom que você sabe o que você não quer fazer, que é o que eu faço. Você não quer fazer alguma coisa, já é uma resposta. Eu não quero fazer isso que você faz. Ótimo, mas me deixa fazer. Então, o fato de você não gostar do que eu faço não faz com que você tenha o direito de me fazer mudar de ideia. Então, isso é muito libertador, assim, você tomar o seu caminho e seguir sem precisar explicar para ninguém. Quem quiser que te siga, quem quiser que faça igual, quem quiser que busque a sua própria liberdade de estar no mundo, né? Porque a gente pode ser cerceada de todas as formas, menos no nosso pensamento. Por isso que eu acho que a filosofia é tão rica, né? Porque você pode pensar o que você quiser. Ninguém te obriga a pensar diferente daquilo que você acredita que ser verdade. Eu entendo bem, eu acho belíssimo. E, de uma certa maneira, dentro da minha trajetória, não foi tão diferente. 31 anos como Imagino, professora de filosofia. Hoje está imagino. na moda voluntariado. Na minha época, não tinha, no início disso tudo, não tinha sentido nenhum. E muito menos de filosofia, que era uma coisa totalmente sem status. Agora, imagine você, sem status, a filosofia dentro da universidade e num grupo internacional que trabalha com filosofia e voluntariado. Muito menos ainda. Muito menos. E, no entanto, eu sei perfeitamente o que você fala. Foi prazeroso em todos os momentos, foi pleno em todos os momentos, e não só quando começou a ser reconhecido. Eu sempre brinco que esse canal que temos no YouTube há 12 anos, durante os 6 primeiros anos, as espectadoras era eu, a moça que me acompanha e filma, a minha mãe e a dela. Eram os espectadores. 6 anos ninguém assistia o canal da Nova Acrópole no YouTube. Para que isso começasse a ter repercussão, foi um trabalho de caminhada bem no meio da noite mesmo. Mas só que eu gostaria de esclarecer em relação àquilo que a gente conversava antes, que a gente está falando da mesma coisa, só que talvez com palavras diferentes. Não é o ser humano que estabelece um mastro no lugar. É a natureza quando te faz nascer como ser humano. Assim como as plantas nasceram para fazer fotossíntese, os animais para exercer os instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, os homens nasceram para serem humanos. Ou seja, trazerem valores ao mundo, saírem daqui mais humanos do que eram quando entraram, serem fator de soma no mundo, como dizia Cícero. E isso é como se fosse o ápice de uma pirâmide. Cada um caminha pela face que quiser, mas através da face que escolheu, tem que estar cada vez mais humano, ou seja, com valores, com virtudes, com sabedoria, com amor, com compaixão, com sensibilidade à dor do outro, seja pela face que for. O eixo da nossa natureza não é estabelecido por nós, é estabelecido pela nossa natureza. Nós nascemos para ser humano. E parece que quando até o glifo que representava a palavra desenvolvimento no Egito era assim, significava desenrolar um papiro para ver qual era a mensagem sagrada que estava escrito lá dentro. O que a gente veio dizer ao mundo, o que a gente veio entregar para o mundo. E a gente tem que simplesmente desenrolar pelo caminho que nos parece mais indicado, mas no final todos nós, por todas as faces, vamos entregar um recado humano ao mundo. E lá no alto a gente se encontra, o mais próximo possível do ápice da condição humana. Tá? Então, o que eu vejo é que quando se aproximam da morte, segundo o seu próprio ponto de vista, não tem experiência nessa área, a experiência é sua, as pessoas se aproximam mais desse risco, muito mais. Sem dúvida, é isso mesmo. Conscientemente. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, em uma das suas obras, ela dizia uma coisa que me marcou tanto quando eu li. Você sabe que a minha admiração por você vem de antes da minha admiração pela doutora Elizabeth Kübler-Ross. Né? Quando eu te descobri, falei, nossa, é a Kübler-Ross brasileira. Eu Nossa, gosto não. E ela dizia, olha, um paciente que tem, uma pessoa simples,
que tenha uma relação familiar mais ou menos estruturada, ele, em geral, tem conseguido melhores condições diante da morte do que muitas pessoas muito ricas, muito famosas, que não têm essas duas coisas. Uma capacidade de ter um grupo familiar estruturado e uma certa paz de espírito, de poder confrontar a vida, de poder sintetizar a sua vida nesse momento. Então, ela mesma conclui dizendo, bom, o que é a verdadeira riqueza? Um homem que tem essa capacidade de síntese, de fechar as pontas da sua vida, tem à sua volta um grupinho familiar, ainda que restrito, consegue um estado de felicidade muito grande. Talvez em coisas simples como essa esteja a verdadeira felicidade. Ela falava, inclusive, você deve conhecer isso, estatisticamente dos pacientes dela que chegavam diante da morte lúcidos, porque ela dizia que alguns se sentiam tão desarmados que a consciência se evadia através de várias patologias, mas que a consciência não suportava confrontar de pé a ideia da morte, porque é um momento onde tudo que é real permanece, tudo que era ilusório vai embora. E quando não tem muita coisa real, as pessoas ficam sem chão, não tinham como se sustentar conscientes diante da morte. E tudo isso eu acho impressionante, porque é realmente o eixo que está aí, esse eixo que a filosofia fala. Uma capacidade profunda de harmonizar dentro e fora, de atingir um grau de unidade. É esse eixo que a filosofia fala. Parece que de uma hora para outra você leva um empurrão e aquele que tem estrutura para tanto se vê diante desse eixo. Eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade de falar com a Elizabeth hoje, eu ia dizer para ela que esse estado de conexão de família, ele vai para além da necessidade de consanguinidade ou de amigos próximos. Esse estado de família pode ser alcançado através do cuidado. E aí, tem um paciente que você sabe que quando eu cuidei dele, eu falava dele, muita gente falava assim, ai, mas isso é Nietzsche. Aí eu dizia, não é Nietzsche não, é Francisco. E aí eu entendi que muito do conteúdo que pode haver na sabedoria que já foi passada há centenas de anos, vem desse eixo de humanidade que você fala. Essa sabedoria já é nata dentro, já está na gente, já veio de fábrica, instalado o aplicativo já veio de fábrica. Não é um acessório, né? Acessório talvez seja a consciência que nós temos na busca de conhecimento, mas assim, já está instalado, a gente já devia só acionar para funcionar. E isso só funciona no momento em que você recebe um olhar compassivo, um olhar amoroso para a sua vida, não por causa da sua história, mas porque você está vivo. Quando eu fui cuidar desse homem, né, do Francisco, ele era morador de rua aqui em São Paulo, e ele foi levado para o hospital pelas pessoas que conheciam ele na rua, e ele chegou num estado muito avançado de uma doença oncológica, um câncer de esôfago. E aí, quando ele chegou no hospice, ele não tinha família. A gente depois teve um percurso que um dia a gente se encontra, eu conto os detalhes, que é longo, mas a gente até conseguiu encontrar a família dele. Mas ele só tinha uma certidão de nascimento, e o que ele mais queria era a bênção da mãe dele. Depois descobrimos que a história familiar dele era um grande desastre. Esse homem não conseguiu estabelecer vínculos de amor, de respeito, de afeto com as pessoas que o cercavam, até que ele viesse para as ruas de São Paulo. E aí, ele, quando chegou no hospice, ele não tinha nada, ele só tinha a certidão de nascimento dele. Nós cuidamos dele, a gente não olhou para aquele homem com a história que ele tinha antes, porque a gente talvez nem tinha acesso, num primeiro momento, à história real. Depois, ao longo da internação dele, que foi de mais ou menos uns 2 meses e meio, ele saiu um pouquinho da curva de média, ele chegou com uma expectativa técnica de 2 ou 3 semanas, mas aí o que eu vejo todo dia com cuidado paliativo, as pessoas vivem mais tempo sendo cuidadas. E aí chegou o dia do aniversário dele, chegou perto do aniversário dele e a gente decidiu fazer uma festa. Perguntamos se ele queria festa, ele era muito gentil com todos dentro da clínica, ele cumprimentava todos, ele sabia o nome de todos. E aí eu perguntava para ele assim, nossa, Francisco, você é tão gentil, né? Ele falava assim, meu pai me ensinou isso.
que a gente deveria ser gentil com as pessoas. E essa era a frase que ele trazia do pai, que ele perdeu quando ele era muito criança, e depois ele nunca mais teve essa estrutura de família, mas ele ficou com essa coisa, seja gentil com as pessoas. E aí chegou o aniversário dele, fizemos uma festa, ele antes do aniversário ele piorou muito, eu tive até a sensação de que a gente não ia conseguir fazer a festa, a única festa de aniversário dele, provavelmente ele ia fazer 50 anos. E aí ele melhorou, ele teve uma melhora por causa desse tratamento, né, dos cuidados paliativos, e aí chegou no dia da festa, ele cumprimentou a todos, e aí o primeiro pedaço de bolo, cantamos parabéns, tal, foi cumprimentado por todos, e aí na hora de dar o bolo, para quem vai o primeiro pedaço? Ele falou, para mim. Eu vou comer o primeiro pedaço. O segundo pedaço ele partiu em 2 e deu o segundo pedaço para 2 pessoas, que era eu e a outra médica que cuidava dele, que é a Suelen, que também é de Brasília, talvez ela esteja até ouvindo a gente nesse momento. Ele dividiu o bolo em 2 e deu metade para mim, metade para ela. E eu fui perguntar para ele, Francisco, o que você quer ganhar de presente de aniversário? Pode pedir o que você quiser. Nesse momento, o professor, ele olhou para mim, deu um sorriso assim, muito maroto, e eu fiquei pensando, cara, o que eu fui falar, né? Vou dar qualquer presente, o que ele vai pedir? Um carro zero, um striptease? Sei lá o que ele vai pedir, né? Pode pedir qualquer coisa, doutora Ana? Pode pedir qualquer coisa. E aí ele tá, um morador de rua, semi-analfabeto, diante de uma médica, podendo pedir qualquer coisa. Tipo, estamos com o gênio da lâmpada aqui, o que você quer pedir? E aí ele me disse, eu quero a sua amizade. Aí eu já embarguei, assim, falei, mas Francisco, isso você já tem. Aí ele disse, então eu já tenho tudo que eu preciso na minha vida. Eu não preciso de mais nada. E beijou minha mão. Depois da festa, professora, ele me levou no quarto dele e tinha metade de um armário que a gente, ao longo daqueles meses ali, daquelas semanas, ele ganhou muitas coisas. Croque, ganhou short, blusa de moletom, meia, cachecol, porque estava um tempo que estava mais frio. E estava metade do armário, tinha muitas coisas. Ele disse para mim, doutora Ana, eu sei que na sua sala tem um armário de doações. Então eu queria que você levasse tudo isso para a sua sala. E eu disse, mas Francisco, são as coisas que você ganhou. São suas. Ele falou, mas eu não preciso de nada disso. Eu tenho, só me deixa com dois shorts e a camiseta, uma blusa de frio e o Crocs, que eu gosto muito. Todo o resto você pode levar para sua sala. Ele deixou uma herança. Ele só queria uma amizade. E ele terminou a vida dele com uma bênção da mãe dele. De alguma forma ele recebeu essa bênção. Então, essa pessoa, eu diria para Elizabeth, nós já somos a família das pessoas que a gente cuida. Essa coisa de não se envolva só pode ser levada a sério para quem não sabe quem é. Se eu sei quem eu sou, eu posso me envolver com você e eu não vou me transformar em algo diferente do que eu posso ser a partir desse encontro. Eu não vou acabar com a minha vida porque eu me envolvi com você. Mas a partir desse envolvimento, se eu sei quem eu sou e o espaço que eu ocupo, eu posso favorecer com que você possa ser o melhor que você pode ser dentro da tua realidade. Então, o encontro com essa pessoa, né, com o Francisco, o encontro com todas as pessoas que eu cuido, é um encontro onde eu percebo que eu posso ser o melhor que eu posso ser, e a pessoa que eu encontro tem a mesma permissão. E aí, essa magia acontece, esse florescimento do ser humano, né? A gente fala assim, nossa, seu trabalho é muito difícil. Eu falei, depende do ponto de vista, porque eu acho muito mais fácil lidar com seres humanos de verdade do que aqueles que querem ser aquilo que eles nunca vão poder ser na vida, que fica tentando fazer disfarces e argumentações para fingir quem as pessoas não são. Então, a gente precisa ser quem nós somos, porque quando a gente morrer, nós vamos do jeito que somos. Não é o que morre não é a nossa ilusão de ser alguém. Morre a gente, de fato, objetivamente. Então, é melhor que tenhamos uma vida onde a gente possa ser de verdade quem a gente é, sem precisar fingir, porque quem morre não é quem finge, é quem vive, né? Com certeza eu endosso esse seu recado para nossa querida Elizabeth Glover-Ross,
Porque, na verdade, os vínculos de sangue são espirituais também. A gente tem outras veias, né? E cria vínculos tão profundos, como esse que eu sinto criando com você agora. Cria vínculos muito profundos quando consegue ser autêntico, quando consegue não querer nada do outro, quando é pura entrega. Muito interessante. Tem um mito, bom, sou filósofa, tenho que falar através da filosofia, né, que é o meu material de trabalho. Platão tem um mito muito conhecido, que é o mito da caverna. Ele diz que as pessoas, quando saem da caverna, enxergam as coisas iluminadas pela luz do sol. E a gente fica pensando, o que é ver as coisas iluminadas pela luz do sol? Aí ele explica logo em seguida. A luz do sol é a ideia do bem. Sabe o que significa isso? Nós, no nosso dia a dia, vemos as coisas iluminadas por uma raio-vac de baixa potência, que é a luz dos nossos interesses. A gente olha e pergunta, para que isso me serve? E nunca como eu posso servir a esse, como eu posso servir a isso. Ele diz que ver as coisas iluminadas pela ideia do bem significa olhar para algo, olhar para alguém e dizer o que eu posso fazer para esse alguém estar mais próximo do bem que lhe corresponde, sem querer nada para mim. E aí, quando nós queremos o bem de tudo à nossa volta, da própria natureza, a natureza que é tremendamente inteligente e não gosta de ser manipulada, ela se abre e mostra o seu coração. É como nós mesmos. Eu não me abriria para uma pessoa que pode querer me manipular, mas aquele que só quer o meu bem. A natureza é assim também. Aquele que só quer o seu bem, ela se abre e mostra o seu coração. Aquele que conhece o coração de todas as coisas é um sábio. Mas ele conhece, porque ele se doou. Né? O bem já não é o seu benefício pessoal. O eixo do universo já não é o seu interesse pessoal. Mas o eixo do universo é como ele pode servir a isso. Não é como isso me serve, é como eu posso servir a isso. Eu acho isso muito interessante. Esse aspecto que você falava da compaixão que está aí no antigo Platão, antigo, mas tão atual. 2.400 anos e a gente está falando praticamente da mesma coisa. O ponto de nascimento do amor humano. Quando eu paro de olhar para as coisas e pergunto, para que isso me serve? Quando começo a olhar para as coisas e pergunto, como eu posso servir a isso? Essa doação do coração realmente cria laços tão profundos, tão além do que qualquer outra circunstância é capaz de criar. E nem todos logram a família física, né? Mas essa família metafísica é todo aquele que é humano, é capaz de criá-la. E é lindo isso que você fala, que isso se revela num determinado momento, mais do que em qualquer outro. Porque a gente volta ao tema do nosso diálogo, que a morte pode ensinar muita coisa para a vida. A gente pode antecipar esse contraste de consciência como um ato de imaginação. Imaginar, estou morrendo daqui a pouquinho, o que eu vou fazer agora? Começa a puxar à tona o nosso coração. Bom, na nossa próxima pergunta, eu falava de uma coisa bem interessante, bem atual. O que a gente tem falado aqui o tempo todo é sobre harmonia e unidade. Que essa aproximação com a morte faz com que a pessoa alcance uma harmonia interna e uma harmonia à sua volta. Seja com familiares, seja com a equipe médica que o trata, ou seja, alcança um nível de unidade e de harmonia. E talvez isso, então, seja o caminho mais autêntico da verdadeira cura, como você mesmo diz, né? Que serve a verdadeira vida com V maiúsculo, que não é só a vida do corpo. Entendeu? Talvez unidade, harmonia interna e externa seja o caminho de uma boa cura, de uma boa vida. Você percebe que a gente vive a época da separatividade, dos discursos de ódio, da desunião de todos os tipos. Eu acho que isso seria um excelente recado que a morte poderia dar para a vida. Né? Quando a gente se reduz ao essencial, a gente une. Quando a gente se dispersa na banalidade, a gente separa. Eu acho que o último caminho que a gente pode tomar se quer ter uma vida com sentido é o caminho da desunião e da desarmonia. O que você acha disso? Eu penso que esse caminho do ódio, né, dessa coisa da separação, enquanto a gente ficar lutando contra o ódio, a gente não vai conseguir harmonizar nada.
É possível que entre essas 3.000 e tantas pessoas que estão ouvindo a gente agora, não tenha tanta gente habitada por ódio, porque talvez ninguém que tenha muito ódio no coração tenha tempo ou disponibilidade de sentar e ouvir a respeito de considerações filosóficas ou da prática de alguém que cuida de pessoas que morrem. Mas certamente essas 3.000 pessoas conhecem gente habitada pelo ódio. Então, talvez o caminho de aliviar esse ódio seja se aproximar dessa pessoa e perguntar como ela se sente tão preenchida de ódio. Você é mais feliz porque você está assim, com tanta raiva? Você encontra, é gostoso estar dentro do seu coração tão cheio de ódio assim? Quando você se aproxima de uma pessoa tomada pelo ódio e você olha para o ódio dela com curiosidade, é uma curiosidade quase inocente, né? A que te serve esse ódio? Se você conseguisse matar todas as pessoas que pensam diferente de você, se você pensar nesse momento, estão todas mortas, você se sente realizado? Você acha que encontrou a sua felicidade? O que vem depois do dia seguinte, onde todos os seus problemas terminaram? O que te habita quando o ódio faltar? Aí você se aproxima de uma pessoa que está muito cheia de ódio e pergunta isso, eu já fiz isso. E os olhos enchem de lágrimas, porque elas não estão felizes, carregadas de ódio. Ninguém está feliz carregado de ódio. Mas essas pessoas que estão carregadas de ódios, elas são humanas como nós. Elas também estão buscando a felicidade assim como a gente. E aí, talvez a aproximação dessas pessoas possa ser o que poderia ser mais necessário antes que elas morram. Porque mesmo as pessoas que estão mais tomadas de ódio, elas precisam ser amadas. Elas precisam ser perdoadas. E aí você vai dizer, mas Ana, as pessoas precisam ser punidas, elas fazem coisas erradas, elas fazem toda a alimentação desse mundo de ódio. E aí, quanto mais energia a gente coloca para dar atenção ao ódio, através do ódio, porque a gente também odeia essas pessoas que odeiam, né? Então, não vem dizer que todos somos diferentes. Nós somos iguais, porque a gente odeia as pessoas que fazem coisas erradas, na nossa opinião. Então, nós também somos tomados por ódio. Eu senti muita diferença quando, na minha percepção dessa história da pandemia. No começo, eu estava com raiva. Primeiro, eu estava angustiada, depois, eu estava com raiva das pessoas que estavam furando o isolamento social, que elas estavam não acreditando, o pessoal negacionista. E aí depois eu vi que eu estava com raiva da raiva que eu sinto deles. Porque a raiva que eu sinto deles me faz mais mal do que eles. Porque eles estão na rua. Eu não vou me aproximar das pessoas que estão sem máscara. Eu não vou chegar perto delas. Elas não vão me fazer mal. Mas a raiva que eu sinto delas me faz mais mal. Porque quando eu vou deitar à noite, eu não encontrei ninguém sem máscara no meu quarto. Mas eu estou muito brava porque as pessoas estão sem máscara. E aí acaba com a minha noite, acaba com a minha energia, e aí eu não tenho força suficiente para cuidar das pessoas que estão de máscara e ainda assim estão doentes. Então, é um momento, professora, que eu me aproximo de quem tem ódio e falo, puxa, eu também já senti ódio. Somos iguais. Então, mas quando eu sentia ódio, eu não era feliz. Eu não estava preenchida de satisfação e alegria porque eu odiava as pessoas que pensam diferente de mim. Então, a minha impressão é de que nesse momento possa haver muito mais pessoas que amem do que pessoas que odeiem. E eu prefiro olhar para essas pessoas que amam e ajudá-las a reconstruir a vida delas, porque a vida delas está de fato sendo destruída, muitas vezes objetivamente, porque morrem pessoas da mesma família, muitas pessoas da mesma família, morre profissão, morre sonho, morre vida financeira, está morrendo muita coisa nesse tempo de pandemia. E o mundo que vai ser reconstruído, provavelmente nem eu nem você vamos conhecer. Talvez meus filhos também não vão conhecer o mundo que vai ser reconstruído, porque vai demorar muito tempo para a gente reconstruir. Mas essa reconstrução talvez nos convide, nesse momento, a olhar e falar assim, em que eu posso ajudar para que esse mundo seja melhor no futuro? Porque o mundo que eu vou ter à minha disposição agora não vai ter nada para me oferecer que não seja oportunidade de cuidado. O que o mundo pode me oferecer, se a gente for ter essa visão utilitarista, né? O que esse mundo agora me oferece?
Esse mundo agora me oferece incontáveis chances de bondade e de compaixão. Ele me dá essa chance. E aí é o que a gente vai poder fazer pelo mundo, é isso, é ajudar, é cuidar. E se num determinado momento você tomar consciência que você precisa de ajuda, que você seja capaz de pedir ajuda, porque aí você vai ajudar quem pode fazer isso por você. E vai essa reconstrução nos convida a estar a serviço. Então, esse momento é um momento onde eu não tenho energia para odiar ninguém, embora eu já tenha sentido ódio. E eu posso compreender quem sente ódio, porque é uma energia que é muito envolvente, é algo que consome a gente de uma forma muito potente. Só que nós acreditamos que odiamos as coisas certas, enquanto as pessoas que odeiam as coisas que a gente acha errado, elas acreditam que elas estão odiando as coisas certas. Então a gente sente exatamente a mesma coisa. Somos a mesma família, literalmente. Infelizmente, pode ser dolorido para muitas pessoas que estão nos ouvindo saber que nós fazemos parte da mesma família humana, e que esse momento de pacificação, que está todo mundo bem próximo da morte, é um momento de reconciliação. A gente se reconciliar com as pessoas que odeiam motivos diferentes da nossa história, mas que o ódio não preenche ninguém. Quem odeia aqui, duvido que responda que está feliz porque odeia. É muito interessante, Ana. Dentro da filosofia, a gente diz que a gente não deve rejeitar pessoas, mas forças que manipulam as pessoas. Odiar, não digo nem odiar, que é uma expressão meio sem sentido, mas não gostar do egoísmo e não dos egoístas. Os egoístas são aqueles que momentaneamente estão dominados por uma força que muitas vezes domina a nós também. Como você falou, somos uma mistura de luz e sombra o tempo todo, né? Agora, o que eu acho curioso é que essas forças, quando estão projetadas em outros lugares, a gente tem um rechaço muito grande sobre elas. Por exemplo, se nós pudéssemos fazer uma metáfora, uma célula que se revolta contra o bem do todo, que resolve fazer uma carreira solo, independente do bem do corpo, isso é a base de um câncer. Sim. É uma manifestação dessa mesma ideia dentro da saúde do corpo e ninguém gosta dela. A gente não gosta de forças de desagregação quando estão dentro do nosso corpo físico, mas não liga quando elas estão dentro do nosso corpo social. Isso é curioso, porque a partir de observação dessa força no plano, a gente pode entender o que ela faz na nossa vida psíquica também, né? Seria um bom aprendizado. Bom, mas agora partindo para uma última pergunta, nosso tempo está indo, né, infelizmente. Você fala coisas muito bonitas quando cita a respeito da sabedoria que essas pessoas têm nesses momentos finais. Sabedoria é definido como a capacidade de dar resposta humana às circunstâncias da vida. Ou seja, na hora que as circunstâncias se apresentam, eu respondo como um ser humano. Você percebe que, se nós considerarmos que o maior de todos os conhecimentos é a sabedoria, que é aquele que de fato nos prepara para a vida, aquilo que nós chamamos de processo de aquisição de conhecimento, nesse momento histórico de educação, não gera muito isso? Chega uma hora como essa, a gente tem que partir para criar, para fazer aflorar isso por esforço próprio. E uma vez eu tive essa reflexão num momento muito difícil da minha vida. Havia num canto do meu quarto, morava numa kitnet na época, bastante jovem, uma pilha de xerox que eu tinha feito na minha carreira acadêmica. E eu olhei para aquilo e pensei, essa situação que eu estou vivendo agora, tem uma frase aí que me ajude a sair dela, a dar resposta a ela? E não tinha. Não tinha. E eu gostaria de saber de você o que você acha sobre a maneira como a gente educa nos nossos dias. E não envolve esse processo que, no final das contas, é o único que vale. Saber dar respostas humanas às circunstâncias da vida, mesmo as mais duras. E que você diz que aflora de maneira tão bela em algumas pessoas nesses momentos finais. Eu sinto, professora, que nessa condição de extremos, né, que a gente possa estar vivendo, a resposta mais sábia é essa que você teve quando você olhou a pilha e falou, você fez a pergunta, essa pilha tem alguma resposta para mim? E aí a resposta de maior sabedoria foi o que você deu, essa pilha não tem a resposta. Então, essa clareza de que para chegar na resposta a gente tem que ter etapas, e que nem sempre a gente vai compreender as respostas que estão sendo dadas, porque a gente não sabe fazer a pergunta certa.
É importante a capacidade de aprender a fazer perguntas. Se a gente estudasse filosofia, se a gente estudasse medicina, se a gente estudasse enfermagem, psicologia, para ser capaz de perguntar. Porque a resposta vai vir se a pergunta for bem feita. E nós não vamos aprimorando a nossa capacidade de fazer perguntas, a gente só vai buscando resposta. E essa paciência que nós precisamos ter ao longo da nossa vida para que na nossa morte, né, tem um pedaço, acho que é de São Paulo, acho que é a Carta de São Paulo, dos Coríntios, que ele fala o que importa é o amor, a verdade e a fé. Mas de verdade, o mais importante é o amor. Porque a verdade você vai saber face a face. Então, muitas das nossas respostas só vão ser respondidas no momento em que elas vão ser só respostas. Elas não vão ser nada mais do que uma resposta. E aí, quando você faz a pergunta certa, você vai num sentido, você tem movimento. Enquanto nós estamos vivos, a gente precisa saber fazer perguntas. Me inquieta essa capacidade de perguntar. Porque quando eu faço uma pergunta para um paciente, eu faço a pergunta certa, ele ilumina. Ele olha assim e fala assim, nossa, nunca ninguém me perguntou isso. E aí eu falo, nossa, santa alegria de ser curiosa, de ir para um lugar que ninguém explorou ainda naquela história. Nunca ninguém fez essa pergunta antes para aquela pessoa. E aí, se nunca ninguém fez essa pergunta, ela nunca abriu um quarto que estava fechado dentro dela. Então, o Rio que fala isso lindamente no Cartas ao Jovem Poeta. Ame suas perguntas como quartos fechados na sua casa, como livros escritos em outra língua que você ainda não tem capacidade de compreender. Vai chegar o momento em que você vai habitar suas respostas. Elas não são portas, elas são espaços dentro de você. E a morte nos aproxima dessa liberdade de transitar dentro de nós e abrir portas que a gente nunca abriu ainda. Mas a gente tem que fazer a pergunta. Não é uma senha, a senha não é do Castelo Rá-Tim-Bum, que você fala e a porta abre. Você tem que ter a chave é a pergunta. Que pergunta você tem que fazer para esse oráculo? O Decifra-me, eu Devoro-te é nosso, não é da esfinge, não é da vida. Nós perguntamos para a vida e ela responde. E eu acho que a morte assopra a resposta para a vida. É interessante, do ponto de vista clássico, por exemplo, o próprio estoicismo fala sobre isso. Antes disso, Sócrates, pelas palavras de Platão, falava: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, eu não vou aqui discutir a respeito, é lógico que todo ensinamento técnico é necessário, que toda informação é necessária, mas eu acho muito limitado o que ela pode fazer sem formação em valores, né? Eu acho que quem estudar com a senhora, perdão, com você, a respeito de técnicas de cuidados paliativos, não vai receber só a técnica, vai receber um exemplo de compaixão, de empatia, de entrega. Eu acho que a técnica, sem isso, teria um alcance muito pequeno, porque é preciso que eu confie que, se eu for humana de forma mais plena, se eu for capaz de desenvolver os meus valores humanos, a técnica floresce. Senão ela fica apenas como um amontoado de possibilidades. Elas servem para alguém que sabe manusear e que tem condições psicológicas, morais, espirituais de manusear. Eu gosto muito daquele exemplo do tempo da paideia grega, onde educar era informar, mas também formar em valores. Eu acho esse momento que você fala das pessoas no final serem capazes de trazer à tona tantos valores belos, o ápice de um processo educacional, sabe? Sim. Eu falo que Você, a morte é a entrega. Eu falo, a morte é a entrega do nosso TCC. com certeza. E você obtém isso porque, sim, é uma boa médica, mas porque, sim, é um excelente ser humano também. Eu imagino que um educador também deveria ser assim, né? Eu acho que todo aquele que educa deveria ter essa preocupação. Isso geraria uma mudança de lógica da nossa sociedade. Tem certos parâmetros aí que deveriam ser revisados. Mas eu acho lindo quando eu vejo alguém ensinando medicina, como você ensina, cuidados paliativos, e não ensinando só a técnica, ensinando coração, ensinando valores, ensinando entrega. Eu acho isso a fórmula de educação mais eficaz da história. Eu falo que a técnica é a ferramenta para que você alcance essa oportunidade de se aproximar do outro com uma qualidade
que favorece a vida dele dentro dos teus recursos de conhecimento. Então, eu falo, você não sobe uma montanha porque você tem uma bota boa, mas se você tiver uma bota boa, você sobe a montanha mais facilmente. Então, a técnica, o conhecimento, ele facilita que você suba a montanha, mas o que faz você subir não é a técnica. O que faz você subir é teu coração que te impulsiona para querer ver o horizonte para além daquele tamanho. Então, você precisa usar aquela técnica para se aproximar da pessoa que você vai cuidar. E não usar a pessoa que você vai cuidar para provar que a sua técnica é correta. Isso é muito pequeno, né? É pouca chance de se realizar fazendo só isso, né? Tem um professor de medicina que diz o médico que só sabe medicina sabe muito pouco. E isso é muito filosófico. Kant dizia que não existe coisa mais imoral do que tomar o ser racional como meio, não como fim em si. Isso Concordo. eu acho uma coisa belíssima em tudo. Afinal, é o ser humano. É a cura? Não, é o ser humano. É a produção? Não, é o ser humano. A natureza não precisa da gente para fazer muita coisa, ela faz tudo sozinha. Ela precisa da gente para construir seres humanos, pensando por nós mesmos, porque para isso ela precisa da gente. Talvez a gente esteja aqui só para isso, para construir seres humanos, começando por nós mesmos. O que já é um excelente motivo, né, para estar aqui. Nossa, mais que suficiente para justificar a existência do ser humano. Não é isso? Existe um exemplo na filosofia, já estamos até passando um pouco da horário, que a gente costuma dizer, bom, se você faz a preservação de um animal raro, mico-leão dourado, urso panda, seja o que for, mas não preserva a integridade do ser humano, a próxima geração vai fazer um grande churrasco com esse urso panda e esse mico-leão dourado. É isso mesmo. Você faz é preservar o ser humano, condição humana plena, tudo mais será dado para crescer. Então, o homem, na plena posse da sua condição humanística, a gente pode garantir que haverá educação, haverá uma boa prática médica, haverá ecologia, haverá tudo no futuro. Minha avó costumava dizer uma coisa, Ana, que eu gostaria de deixar como encerramento para você. Minha avó era uma senhora muito simples, simplória mesmo, mas me lembrou muito quando você disse, isso não é Nietzsche, isso é o Antônio. Eu já achei tanta filosofia por aí, falei, não, isso não é fulano, isso é Dona Julieta. Uma isso frase aí. de Spinoza, que era Dona Julieta de tudo. Ela era uma retirante nordestina, semi-analfabeta. Uma vez eu perguntei para ela por que as libélulas tinham 4 asinhas. Criança, achava aquilo interessante. Por que a libélula tem 4 asinhas? E ela me falou assim, minha filha, é para sempre ter 2 para dar de presente. Vai que ela encontra alguém por aí que queira voar. Ai, que coisa linda! Adorei, Dona Julieta! Eu te imagino assim, uma libélula cheia de pares de asinhas. Que delícia! Eu acho que combina muito com você, inclusive. Combina com seu penteado. Que delícia, muito bom. Gostei da libélula. Vou usar esse exemplo para quem for ensinar cuidado paliativo, né? Dê as suas asas para o outro. Isso aí. E é isso. Eu te agradeço muito, já passo para as suas palavras finais, mas te agradeço muito pelo convite, pelas coisas lindas que foram ditas. E espero que a gente possa estabelecer um ponto de contato onde eu estou sempre à sua disposição. Qualquer coisa que não, agora encontrou, o caminho segue junto. Para mim foi uma grande alegria. Acho que ultrapassa o momento de honra, assim, de encontro. Às vezes a gente tem a honra do encontro, mas é encontro de verdade quando a gente sente alegria. Eu senti muita alegria de te ver por aqui, estar por perto nesses tempos. E que, através do que a gente pôde conversar, que esse mundo que chega, que seja mais preenchido de compaixão, de cuidado, de evolução mesmo, né, nesse aprendizado, que quem não sabe precisa aprender, só isso. Isso mesmo. Sem exclusões, sem divisões, ou cabemos todos ou não cabe nenhum. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Um para você. Felicidade no seu trabalho. Para nós. Nos vemos. Abraços estão só adiados, não cancelados. Vamos combinar que a gente não morre até de se encontrar, tá bom? Vou fazer o possível. Faremos o possível.
Boa noite para você, boa Boa noite a noite. todos. Obrigada pela presença de todos.